Irmãos queridos, eu estou com uma probleminha de garganta, eu rouco, tá? De tanto falar. Os irmãos me perdoem, vou tentar ser breve, a voz pouca não é bem recebida, né? Mas os irmãos me perdoem e me compreendam hoje. Bom, você tem algum talento, algum dom que ninguém percebeu ainda? Ou as pessoas te veem somente com aquele talento e não conhecem outros talentos que você tem? Acontece isso com você? A pessoa é conhecida porque tem a voz bonita, ou alguém é conhecido porque faz muita caridade, mas na verdade ela tem uma porção de outros dons que não foram explorados, pouco conhecidos. E às vezes na igreja acontece isso. A gente tem falta de mão de obra no trabalho do Senhor, porque a gente pensa que aquela pessoa ela é boa só nisso, ou aquela é boa só naquilo. Quando muitos têm dons para oferecer que nós nem conhecemos, nem sabemos, às vezes até nos surpreendemos. Hoje é dia dos pais, estamos terminando esse dia comemorativo, é claro, que é simbólico, né? Mas nos faz lembrar dos nossos pais. Eu queria falar alguma coisa nesse sentido, não só dos pais que estão aqui hoje, especialmente para você que é pai. Se você é pai e veio aqui hoje, Deus vai falar muito com você, viu? Se você é pai em potencial, se prepara também. Aí alguém pode pensar assim: mas vai pregar para pai, eu sou mãe, ou eu não sou nada, nem sou mãe, nem sou pai. Mas os princípios bíblicos são aplicados a nós todos. Quem sabe você pode ensinar ou testemunhar ou ajudar alguém que é pai. Ou você não é pai biológico, mas é responsável por pessoas, crianças, adolescentes que estão sob a sua custódia. Então eu quero que todos se sintam atingidos pela palavra do Senhor, embora eu vou enfatizar um pouquinho a relação com os pais em virtude de teologia dos pais. Tá bom? Guardem os princípios, porque os princípios bíblicos devem ser aplicados a nós todos. Senão, quando Paulo escreveu todas aquelas cartas, eu não poderia aplicar para a mulher, porque é carta de Paulo, então eu devo aplicar só a Paulo. Carta a Timóteo, então só a pastores, porque Timóteo era pastor. Não, nós podemos pegar esses princípios e aplicar a todos nós. Então, como eu disse no começo, às vezes nós conhecemos uma pessoa ou outra só por um dom, por um talento, por uma característica. E eu queria fazer vocês conhecerem um personagem bíblico que às vezes, ou 99% dos irmãos que estão aqui hoje, pensariam nele por uma só característica. Mas ele é muito mais que isso. E a característica que eu vou apresentar desse homem é como pai. Ele foi um pai exemplar. E nós vamos ver as características desse homem. E quando eu disser o texto para você, quem sabe você já estudou sobre ele nesse aspecto, mas eu creio que a maioria não. Você vai dizer: não é possível. E a Bíblia fala da questão da paternidade dele ser pai, bom pai exemplar. Fala. Vou falar sobre o homem mais paciente da Bíblia. Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó. A tendência é nós pensarmos em Jó como aquele que só sofreu e foi o mais paciente, que resistiu, que foi fiel a Deus. A perspectiva às vezes que a gente olha para Jó é só essa. Mas muito antes disso, Jó foi um pai exemplar. Aliás, a primeira característica de Jó na prática é essa. E nós vamos ler o texto de Jó, capítulo 1. E eu quero que você saia hoje daqui, especialmente os pais, com uma ideia mais ampliada de quem foi Jó. Tá bom? Ele foi sim um homem muito paciente. Eu creio que o mais paciente, aquele que enfrentou a fúria de Satanás e foi fiel a Deus, foi provado tremendamente e resistiu. Mas ele foi um excelente pai, um exemplo de pai. Jó capítulo 1 diz assim:
Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe, vai começar a falar do pai, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Vai voltar a falar dos filhos. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Presta bastante atenção agora no versículo 5. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Veja que só agora no versículo 6 é que vai começar aquela história onde nós tomamos Jó como esse grande exemplo para a nossa vida de paciência, de perseverança, de fidelidade a Deus. Até aqui, ninguém sabe, se terminasse o livro aqui, você nem saberia aquela outra história de Jó. Só saberia que Jó foi um grande pai. Então eu quero que você saia daqui hoje tendo Jó como exemplo de pai e os seus princípios como exemplo de vida, não só para homens como para mulheres, porque os princípios são aplicados a todos nós, tá bom? Um pai aprovado por Deus, um pai excelente, um pai exemplar, é um pai então que se preocupa com a vida espiritual dos seus filhos. Veja no versículo 5 então, que depois das festas, e nenhuma festa má, aqui não está se tratando de festas com prostituição, a Bíblia não quer dizer isso, são banquetes preparados por uma família muito rica, mas mesmo assim, Jó chamava os seus filhos e os santificava, ou seja, separava-os de uma vida agradável a Deus. Irmãos queridos, especialmente pais, perceba a diferença que faz a liderança espiritual do pai dentro de casa, ou da mãe, ou de você que exerce autoridade dentro do seu lar. Isso sim é ser pai. Não é apenas pôr alimento na mesa, não é pôr o leite, o pão somente, mas estar atento e participar da vida espiritual do seu filho, que às vezes nós deixamos à deriva, A maioria dos pais se preocupa e está muito pronta a procurar um bom colégio para o seu filho, entram em filas que se distribui senha no começo do ano para pegar as melhores escolas lá em São Caetano. Eu sei que é assim. As escolas municipais são tidas como muito boas e os pais enfrentam filas e horas para sortear onde o filho vai cair nas melhores escolas. Aí os pais enfrentam a fila tempo, porque há uma preocupação muito grande onde o filho vai estudar. E quando sai aquela escola que é considerada melhor, eu já vi, porque eu fui lá uma vez representar o Mateus. Quando sai aquela primeira escola que é considerada melhor da região lá, o pai vibra, porque ele estava preocupado e queria dar um bom estudo para os seus filhos. Não há mal nenhum nisso, mas às vezes a preocupação é só nesse sentido. A importância que o filho terá na sociedade. Os pais são preocupados com a profissão que o filho vai exercer mais à frente. Muitos até impõem e ficam contrariados se os filhos optarem por uma profissão que não é a que eles desejavam. Aliás, isso inclui também a vida sentimental dos filhos. Muitos
muitos pais, especialmente os homens, querem escolher o rapaz para suas filhas. Eu tenho essa preocupação também. Tudo isso tem seu lugar, tudo isso tem a sua importância, mas poucos têm essa mesma preocupação, essa mesma dedicação e empenho de passar a manhã inteira lá no colégio esperando sair a senha do seu filho. Poucos têm essa preocupação com a vida espiritual, com a santidade dos filhos. Jó chamava os seus filhos e os santificava. Mesmo que nós ficamos presos muitas vezes à história de Jó, a paciência que ele teve de provações, de tentações terríveis, e não prestamos atenção que o início do livro, o primeiro relato, a expressão maior dessa justiça, que diz que ele era íntegro, reto, justo, temente a Deus, a expressão maior disso, e no começo do livro, é que ele era um bom pai, é que ele santificava seus filhos. Um bom pai, uma boa mãe, um bom responsável por menores, são aqueles que estão preocupados com a vida espiritual dos seus filhos. Antes de falar da tragédia, antes de falar que Satanás procurou o Senhor para poder testar Jó, provar Jó, antes de Jó ser provado quanto era fiel, perdendo família, perdendo os bens que ele tinha, a Bíblia faz questão de mostrar a excelência de um pai interessado na santificação dos seus filhos. E veja que há um versículo 3 aqui no nosso texto, mostrando que ele era muito rico, muito abastado. Ele era o maior, ele não era um dos grandes homens, ele era o mais rico e o mais poderoso em posses de todo o Oriente. Está aí no seu texto. Um homem que poderia estar muito preso às coisas dessa vida. É um homem de negócios, é um homem importante. Imagine o Jó, né? Nos tempos de hoje, com reuniões atrás de reuniões, no trabalho, fazendo hora extra, porque ele tem muitas posses, ele tem muitos bens, muitos servos, está aqui no texto, e era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. Mas a Bíblia diz que ele chamava os seus filhos e os santificava. Nos dias de hoje, lia a Bíblia com eles, orava com eles, buscava separá-los do mundo, mostrando a diferença do que é servir a Deus ou não. Mas há um detalhe nessa preocupação de um pai excelente, de uma mãe excelente, de líderes que têm autoridade sobre menores em excelência. Há um detalhe muito grande aqui. Veja que é Jó quem chama e não os filhos quem os procura. Esse é um grande erro que muitos pais têm cometido. Ficam esperando os seus filhos procurarem para saber, tirar alguma dúvida, e se o filho não procura, parece que está tudo bem. Já que ele tem problema, parece que ele vai entender tudo bonitinho, não está. Não foram os filhos que procuraram a Jó, o texto é bem claro, e diz que Jó chamava. Jó fazia questão de ir atrás dos seus filhos para promover a santidade, para buscar a santificação dos seus filhos. Vou repetir. Não fique esperando os seus filhos virem até você e dizer assim: pai, eu quero ser um homem, uma mulher consagrada ao Senhor. É dever dos responsáveis e de um grande pai, você mais específico com os pais no dia de hoje, chamar seus filhos e encaminhá-los em santidade. Nós somos os mentores, nós somos os grandes conselheiros, nós somos a autoridade. E Jó exerceu o sacerdócio da sua família, da sua casa aqui. E era um homem de negócios. E era um homem que possivelmente tinha pouco tempo, mas ele tinha tempo sim para os seus filhos. E não somente para brincar, não somente para passear, mas para santificá-los. Há importância sim de você pegar sua família, seus filhos e ir passear. Também tem seu lugar. Há importância sim, e você deve pegar seus filhos
e deitar no chão, rolar de tanto brincar. Isso é necessário. Mas isso não vai valer de nada se você não tiver um tempo para santificá-los perante o Senhor. Pense nisso, pai. Pense nisso, mãe, porque o princípio serve para todos, como eu disse. Pense nisso, você que não é pai nem mãe, mas tem pessoas, ou pode passar essa mensagem para pessoas que estão carentes, e você vai ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Ensine como que é o tratamento com crianças. E até mesmo adolescentes. Aqueles que estão ainda sob a sua guarda dentro da sua casa. Tá bom? Não perca tempo. Prepare um dia para chamá-los, para santificá-los. Pais, vou repetir. Jó foi um pai excelente. Ele era justo, íntegro, se desviava do mal. Por isso ele conseguia trazer seus filhos e retirar do mundo e santificá-los. Mas é você que tem que ir atrás deles, não eles atrás de vocês. É triste verificar que grandes homens do Senhor foram péssimos pais. E a Bíblia não deixa de omitir que o único que não teve pecado, o único que não teve erro, foi o próprio Senhor Jesus. Mas lembre de Davi, que foi um ótimo rei, um homem segundo o coração de Deus, e um péssimo pai. Não conseguiu enxergar que Aminon, um de seus filhos, iria estuprar a outra filha, Tamar, e depois ainda seria morto, ter um outro filho, Absalão. Está embaixo do nariz. E o pai não entende, porque está tão preocupado com o reino, está tão preocupado com outros assuntos, e perde-se a santidade dos filhos. Não são os filhos que vão procurar Davi. Davi que deveria procurá-los e santificá-los. Lembre-se de Eli, um grande sacerdote, a quem Ana, inclusive, levou Samuel, seu filho, para ser consagrado ao templo. Mas os próprios filhos de Davi, Ofni e Finéias, foram péssimos sacerdotes e estavam debaixo da orientação do seu pai. E não foi observado isso, as transgressões dos seus filhos. Estava mais preocupado com o filho da outra, da Ana, mais preocupado com outros afazeres, enquanto seus filhos eram péssimos e foram consumidos por Deus. É triste ver isso. E você pode ter várias qualidades como homem, você pode ter várias qualidades como mulher, mas como pai e mãe, a exigência é outra. A excelência exigida é que você santifique seus filhos, que você santifique sua casa, que você chame todos da sua casa, especialmente os filhos, e os santifique. Isso é responsabilidade, especialmente dos homens. Se o marido não for crente, da esposa crente, e se não tiver filho, tiver esposo, mãe, alguém da casa, chame todos e trate de santificá-los todos na presença do Senhor, através de muita oração e leitura da palavra. Sem isso, não adianta o filho enganado pelos comerciais de TV, porque hoje é uma data mais comercial, mas tudo bem, nós também agradecemos a Deus pelos nossos pais, mas é uma data comercial. E muitos filhos, quem sabe, chegaram com seus pais hoje e falaram assim: delícia dos pais, você é o melhor pai do mundo, quando seus pais nem nos santificam perante o Senhor. Se eles soubessem da palavra de Deus, eles diriam assim: feliz dia dos pais, mas você é o pior pai do mundo, porque você não leva a santidade perante o Senhor. Nós precisamos participar mais da santidade dos nossos filhos. Nos preocupemos sim com a escola, nos preocupemos sim com as amizades, com o namoro, com o trabalho, mas nos preocupemos muito mais em chamá-los para santificá-los perante o Senhor. Isso é um pai preocupado. Está aí no texto: Jó chamava seus filhos e os santificava. Além disso, Jó, veja que nós estamos mudando. Jó está ficando mais bonito, né? A gente via Jó um homem sofrível, coitadinho de Jó, mas veja que ele era um homem exemplar, um grande pai, grande sacerdote do lar. Além de santificar seus filhos, em segundo lugar, Jó era um pai intercessor.
Continuando o versículo, diz que ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Pais, mães, alguém que tem afilhados, você que tem responsabilidade sobre sobrinhos, você que conhece pessoas que pode orientar, mas especialmente os pais, eles são irresponsáveis se vocês não dobrarem os seus joelhos perante o Senhor pelos seus filhos. A Bíblia diz que nós vamos ser irresponsáveis, porque Jó, por ser temente, reto e íntegro, ele ajoelhava-se e orava, levantava-se para oferecer holocausto de madrugada, oferecia por cada um dos seus filhos, orava e colocava os seus filhos realmente diante do Senhor, intercedendo por cada um deles. Quem sabe, pai, você tem orado bastante pelo seu emprego, pela sua promoção. Quem sabe, pai, você tem orado bastante pela saúde de toda a sua casa, pelo sustento. Mas quem sabe você está esquecendo de orar especificamente pelos seus filhos, individualmente. Mães também. Mães devem ser intercessoras também, porque o princípio, como eu disse, pode ser aplicado a todos. E é com tristeza que eu vejo muitas mães que não aparecem na igreja para interceder pelos seus filhos. Muitas porque os filhos já estão na igreja e acham que já estão guardados. Quantos dos filhos já saíram da igreja? Outras porque acham que os filhos estão fora e não vão mais voltar. Então nós descremos de Deus. Jó não. Jó orava, intercedia todos os dias, levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, sacrifícios pelo perdão dos seus filhos. Jó investia tempo na oração. Qual tempo de oração você tem investido? Especialmente e individualmente pelo seu filho, independentemente do lugar que você estiver, da hora. Qual o tempo, pai, mãe, você que tem sobrinho, que está sob o seu cuidado, afilhados, qual o tempo que você tem gastado de oração? Você tem sido responsável ou irresponsável? Quer ser igual a Jó? Um homem exemplar, começa a dobrar o joelho. Algo muito lindo nesse texto. Veja que o texto diz que Jó levantava-se de madrugada. E quando eu lembro madrugada aqui, eu não estou falando de pecador, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Madrugada na Bíblia é o primeiro horário, é o cedinho. Tá? Levantava cedinho, na madrugada cedo, e era o primeiro a se levantar. Veja que bonito que Jó fazia. Jó tinha 7 homens e 3 moças. Quando esses 10 filhos se levantavam, Jó já tinha intercedido por cada um deles, antes mesmo deles se acordarem. Não é bonito que Jó fazia? Não para exemplar? Ele levantava cedinho, de madrugada, e orava um por um. Diz o texto que ele orava um por um, segundo o número de todos eles, ofereceu holocaustos a cada um deles. A cada um. Isso quer dizer que leva tempo, porque hoje nós temos 1, 2, alguns estão querendo montar um time de futebol já aqui, né? Mas geralmente nós temos 1 ou 2. E nós pensamos em Jó que tinha 10. E de madrugada, cedinho, antes mesmo dos filhos acordarem, os filhos já estavam debaixo da graça e do cuidado de Deus, porque ele já os abençoava em oração. Cumprindo os sacrifícios, porque naquele tempo era assim. Jesus ainda não havia vindo e morrido como cordeiro. Era oferecido animais e holocausto pelos filhos. E Jó fazia isso. Eu imagino Jó voltando dos holocaustos, voltando da sua oração pelos filhos, sentando na mesa do café e começa a acordar um de lá, outro de cá, bocejando, sem que eles mesmos soubessem que o papai lá já tinha orado por eles. Veja que além de Jó ter um momento que chamava os filhos,
Jó tinha um momento em particular com Deus pelos seus filhos. Esse Jó era o paizão mesmo, não era? Além de chamar os filhos, o que dá a ideia que ele sentava com eles para conversar e santificar, a ideia da madrugada aqui é que ele antes também tinha um momento especial com Deus, sem que os próprios filhos soubessem, ele e Deus. É assim a sua vida, pai? Mãe, irmãos, qual foi a última vez que você levantou de madrugada para interceder por cada um do seu filho individualmente? Não precisa oferecer mais holocausto hoje, não, mas colocá-los na mão de Deus. Qual foi a última vez que você acordou para tomar seu café da manhã e viu seu filho chegando e pensou assim: eu já orei por ele, ele nem sabe. Eu vou compromisso com Deus, está muito acima de saber disso. E aí a gente fica pensando em Jó, um homem que passou por grandes tribulações. O Jó, que foi perseverante, paciente, esquecemos de uma outra grande característica dele: um grande pai. Bom, lembre-se que Jó era um homem de negócios. Lembre-se, está aí no nosso texto, tá? Mas a prioridade dele eram os seus filhos, tá bom? E gastava tempo, hein? 10 filhos. O texto diz que era um por um. Meus irmãos, sempre haverá esperança para a família onde há um pai e uma mãe que ora pelos seus filhos. Sempre haverá esperança. Sempre haverá esperança para a família onde há um pai que intercede pelos seus filhos. Sabe por que é preciso interceder, apresentar os nossos filhos para o Senhor? Aliás, antes de apresentar Deus para os seus filhos, apresente seus filhos a Deus. Vou repetir. Antes de apresentar Deus para os seus filhos, apresente os seus filhos para Deus. É a ordem comum da vida. Você não vai apresentar Deus para o seu filho de 3 meses, 4 meses, 1 ano. Mas você já pode apresentar a Deus. Já pode colocá-lo em santidade diante de Deus. Já pode orar e interceder pela vida dele daqui 10, 15, 20 anos. Mas às vezes a gente está tão preocupado em ensinar Deus para os nossos filhos e esquecemos de levar nossos filhos a Deus. É intercessão, interceda pelos seus filhos. Nós, pais, todos nós, pelas nossas famílias. Mas especialmente eu quero falar com os pais hoje. Quer ensinar sobre Deus para o filho, quer ensinar o melhor caminho, mas não apresentou eles a Deus ainda. Não orou por eles ainda. Talvez você esteja pensando assim: mas eu já orei sim pelo meu filho. Você disse aí, pastor, que há sempre esperança para o pai, para a mãe, ou para alguém de casa que ora, que intercede, mas até agora eu acho que você se equivocou um pouquinho. Mas há uma terceira característica aqui no nosso texto que vai fazer toda a diferença agora. Porque, além de santificar, chamando os filhos, estando com eles, além de oferecermos a Deus em oração, orando pelos filhos, pela remissão dos pecados, intercedendo por eles, apresentando perante Deus, e que você já pode ter feito isso, Jó fazia isso continuamente. E aí está toda a diferença. Tá bom? A perseverança de Jó não é só vista diante das provações que ele teve. Ele já tinha essa característica na vida dele há muito tempo. Porque no versículo 6 estamos dizendo assim: num dia, em que Satanás se apresentou perante Deus, e que muito antes disso Jó já era perseverante. Ele sempre foi assim. Tá bom? Um pai perseverante. Final do versículo 5. Assim fazia Jó continuamente. A ideia é clara para nós de frequência, constância, perseverança, dia após dia, de forma ininterrupta. Porque Satanás e seus agentes trabalham contra a nossa casa diariamente. Eles são bons no que eles fazem, viu? Diligentemente, para tentar arrancar seus filhos. E aí você orou um dia da semana pelos seus filhos,
O inimigo está investindo neles diariamente. Quem vai ganhar a batalha? Pela força do inimigo. É claro que tem o plano de Deus, mas pela força você já está perdendo há muito tempo. Pela qualidade do seu serviço, você já está perdendo há muito tempo. Eu quero saber se você faz igual Jó, continuamente. Todo dia eu vou levantar de madrugada. Ah, não, hoje está chovendo. Dormir mais um pouquinho, apertar o soneca do despertador lá para dar aquele mais 5 minutinhos. Aí acorda casado, sai correndo. Esqueceu do filho. Mas você lembra dele de vez em quando? Uma vez por semana. Hoje, quem sabe, depois da pregação, você vai começar a pensar no seu filho e vai orar amanhã. Na terça-feira você já esqueceu. Agora, se você é um pai excelente, um Jó, você vai lembrar todos os dias. Você vai pôr isso como uma tarefa, um exercício do seu dia. E aí sim você vai ver Deus começar a fazer a diferença na sua vida. Deus não quer trabalhar com preguiçoso, não. Deus quer trabalhar com perseverante. Deus não quer trabalhar com dorminhoco. Deus quer trabalhar com quem acorda cedo, quem trabalha cedo com os filhos. Com quem nos santifica e ora por eles e entrega a eles. Deus não quer a sua oração só quando seu filho está doente, desempregado. Aí todo mundo vai orar pelo filho. Ora pelo meu filho aí que está desempregado. Ora pelo meu filho aí que está doente. E orar pelo seu filho para que ele permaneça fiel ao Senhor. Interceder por ele um por um, todos os dias, de madrugada, antes mesmo dele acordar. Aí já fica mais difícil. Isso aí é responsabilidade. Não venhamos depois colocar Deus na parede, dizendo que Deus está sendo injusto, porque a palavra de Deus está nos ensinando hoje a santificar a nossa casa, a interceder pelos nossos filhos e continuamente. Essa é a grande diferença. Eu sei que você já orou pelo seu filho, eu sei que você já intercedeu, colocou ele, buscou, quem sabe conversou, tentou mostrar a santidade de vida para ele, mas quem sabe você fez isso e já desistiu. Aliás, você fez isso hoje pelo seu filho? Nunca desista. Nunca desista. É diariamente, para ser um pai exemplar, para ser um pai nota 10, você precisa trazer seu filho em santidade, chamá-lo. Você precisa interceder por ele. Você precisa fazer isso continuamente. Eu nem sempre a maior herança que o pai deixa para o filho são os bens, as posses. Ou você deixa para sua família ou para os seus filhos. A maior legado que você pode deixar, a maior herança, a maior posse que você pode deixar é o caminho deles diante de Deus, preparado, arado já para que eles caminhem bem. Isso depende dos pais. Quero encerrar lendo o versículo e dizendo uma frase para os irmãos aqui. O versículo é o versículo 4 desse texto que nós lemos. Você quer ver seus filhos indo para casa uns dos outros? Você dá uma comunhão bonita aí, não é? A gente percebe que é um lar feliz. Está todo mundo se dando bem. Faz um banquete, chama ele, chama todo mundo. Vamos lá, festejar. Comiam, bebiam. Eu só quero que você tenha a perspectiva de uma família bem feliz. Você quer ter uma família assim? Todos nós queremos. Para todos, mas especialmente para os pais. Eu espero que a próxima vez, ou no próximo ano, em que nós comemorarmos o dia dos pais, eu quero que você não fique envergonhado, nem constrangido, quando o seu filho chegar para você, seu enteado, seu afilhado, seja lá quem tiver sob sua companhia. Eu não quero que você fique constrangido, mãe, pai, no dia das mães também. Eu não quero que
eles te deixem constrangidos, dizendo assim: você é o melhor pai do mundo, sabendo que você não tem feito nada por eles. Está entendendo, pai e mãe? Está entendendo você que cuida de pequeninos? Está entendendo você que conhece alguém que pode transmitir essa mensagem? Você está lembrado do que eu estou falando? Eu vou orar para que Deus te dê essa lembrança. Quem sabe que você nem ouviu que você é melhor pai. Melhor é nem ouvir. Mas se você ouviu, a questão é: você tem santificado seu filho? Você tem intercedido por ele? Antes mesmo que ele saiba? Sem investir por ele na vida espiritual dele? Continuamente? Então você é o melhor pai do mundo. Se você não tem feito isso, revise isso na sua vida. Faça como eu. E não tenho sido o melhor pai do mundo. Faça como eu. Para que o ano que vem, quem sabe na filha possa chegar para mim, me dar um beijo e dizer: você é o melhor pai do mundo. E eu fico constrangido. E realmente, verdadeiramente, eu aconselho. Eu busquei a vida e a identidade dela, não somente a melhor escola, não somente as melhores coisas dessa vida. Eu quero que ela olhe na minha cara que vem no Dia dos Pais e diga para mim: você é o melhor pai do mundo, que eu orei todos os dias com ela, ou por ela, continuamente. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que a nossa casa possa ser santificada. Quem sabe eu estou falando aqui com pessoas que não têm filhos. A família é diferente, mas eu volto a dizer: o princípio é o mesmo. Santifique sua casa, interceda pelo seu lar diariamente. Seja você aquele que vai acordar mais cedo, seja você que vai pagar o preço de perder umas horas de sono, como aquelas que nós perdemos assistindo um filme até tarde. Seja você o homem e a mulher de Deus no seu lar. Deus te abençoe muito. Quero encerrar nosso culto orando com os irmãos, especialmente pelos pais, que os pais façam pé. Você que é pai, fica em pé. Você que é pai, está esperando o filho, pode ficar em pé também, viu? O princípio é para todos. Se você foi embora hoje pensando aqui, fui lá e falar só para os pais que está muito enganado. Mas eu quero fazer oração especial com você quer dar. Senhor nosso Deus, quantos de nós pais temos fraquejado, fracassado, achando que o papel de pai é simplesmente pôr comida na mesa? Isso qualquer pessoa pode fazer, até mesmo alguém que não seja pai. Quantos de nós pensamos que ser pai é escolher as melhores profissões, as melhores faculdades para os nossos filhos? Um psicólogo, um instrutor pode fazer isso por nós. Mas tem uma função que é dada a nós. E nós queremos nos humilhar na tua presença, reconhecendo que falhamos, ou agradecidos a Deus porque o Senhor nos ajudou e cumprimos com o propósito de ser pai, santificando os nossos filhos, até aqueles mais velhos, até os que já são adultos, até os que já estão morando e têm outra família, esposa, filhos, mas que são filhos nossos. Toca no coração de cada pai aqui. Mostra a eles, ó Pai, o exemplo de Jó, um excelente pai, que chamava seus filhos para santificar, não esperava partir deles, sabia seu papel como sacerdote. Dá-nos a visão da intercessão, pela fé, de que o Senhor atende as nossas orações no momento do Senhor, mas não nos deixe perder essa esperança na oração.
Pai, desperta a nossa vida. Nos incomode, Pai, para que façamos isso continuamente na nossa vida. Ó Pai, o meu pedido diante do Senhor nessa noite por esses pais, especialmente pelos pais, mas por toda a igreja, é que daqui a um ano os nossos filhos possam dizer com sinceridade, nós nos alegrarmos quando eles disserem: você é o melhor Pai do mundo. Amém, Senhor. E isso seja um motivo de honra para nós, não de vergonha. Nos ajuda, Pai. E se falharmos um de outro, possamos nos corrigir, amparados e auxiliados pelo Senhor. Eu sou cada vida aqui, meu Deus. O Senhor nos trouxe todos hoje para ouvir essa mensagem. Certamente, aqueles que não são pais ou não são mães, certamente o Senhor vai usá-los na vida de alguma família, ou na vida do seu próprio lar. Portanto, dá a eles coragem de explanar, de explicar, através da vida de Jó, um exemplo bíblico, como é uma família feliz, que se ajunta para almoçar, para se alegrar, para conversar, em momentos de festa. Eles possam ser instrumentos do Senhor nas mãos de muitas famílias. Nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso grande Pai. Amém. E nunca falhou conosco. Sim. Nós te agradecemos por nos manter uma vida santa, porque é o Senhor que guia os nossos caminhos. Sim. E quando nos desviamos, o Senhor mesmo nos santifica através da tua palavra, nos traz de volta. O Deus Filho intercede por nós. E nós agradecemos pela intercessão de Deus por nós. Sim. E sabemos que isso é feito diariamente. Porque a palavra diz que as misericórdias se renovam. Obrigado, Pai, por interceder por nós. Amém. Nos dê uma semana abençoada. Abençoe esses pais. Que essa mensagem não seja esquecida na terça-feira, mas que esteja guardada no coração de cada um de nós aqui, especialmente esses pais que estão de pé. E esses que estão de pé, Pai, se estiverem agora com os corações voltados ao Senhor realmente, como servo teu, como pastor colocado pelo Senhor aqui, eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Que eles levem das suas casas a bênção do Senhor, a restauração da sua casa, a restauração de vidas. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé e encerrar o nosso culto. Cantando o 148.